Então, como eu dizia, irmãos, essa questão tão preciosa, tão cara para nós, né, do batismo, que tem sido negligenciada por muitos hoje, ela é importante e nós convém a nós olhar periodicamente, né, examinar, reexaminar essa questão biblicamente. Algumas doutrinas, por mais conhecidas que elas sejam, não importa. Todo crente, pastor, teólogo, tá? Todo crente deve revisitar esse assunto para examinar suas convicções e fortalecer suas convicções a respeito. O batismo, ele surge no Novo Testamento. Alguns dizem que era praticado algum tipo de batismo antes da vinda de João. Relatos que não têm base bíblica, não têm nenhum significado. Alguns fazem ligação a outros textos, usando a tradução do Antigo Testamento, feita para o grego, né? Vocês sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas quando ele foi traduzido para o grego, em algumas passagens foi utilizado a mesma palavra, o mesmo verbo, né? Para se referir ao batismo, propriamente dito, que é uma palavra que não foi traduzida para nós. Ela foi transliterada do grego, né? Bapto, baptizo. Até tem uma história interessante a respeito disso, com relação à versão King James, né? Mas depois eu falo sobre isso. Mas o que acontece, irmãos? O batismo a que alguns se referem existir no Antigo Testamento é confundido com alguns cerimoniais que eram praticados, tá? Então, só para a gente ilustrar essa questão, antes de entrar propriamente na questão do batismo, verdadeiramente, vamos dar uma olhadinha no que diz em Hebreus, capítulo 9, para entender a referência que é feita aqui. Basicamente, eu não vou gastar muito tempo com isso aqui. Hebreus 9. Aqui o autor de Hebreus está falando sobre a imperfeição da antiga aliança, aquela firmada pela lei. Mas no versículo 9, por exemplo, ele diz que todas aquelas coisas eram uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ele está se referindo àquelas coisas que eram feitas ali, né? Elas não tinham o poder de aperfeiçoar ou de verdadeiramente santificar alguma coisa. Mas aí o versículo 10 diz: consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até ao tempo da correção. Aí no versículo 11 ele vai dizer: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta nação, dessa criação, desculpe. Então, o que interessa para a gente aqui é o que ele diz no versículo 10. Né? Eu li esse contexto todo para mostrar, olha,
ele está falando de uma referência do Antigo Testamento, que serve como uma ilustração, como uma alegoria para o tempo presente. Todas aquelas coisas foram deixadas para a nossa instrução, até que se cumprisse em Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, né? Não aquele Arão e os que se seguiram a ele. Mas quando fala aqui a respeito daquelas cerimônias do Antigo Testamento, ele diz no versículo 10, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções. A palavra ablução aqui, então, é tida como um tipo de batismo, porque fala em imersão. Então, a palavra grega aqui é derivada daquela que nós usamos para batismo, a imersão da pessoa em águas. Mas o que se realizava nos cerimoniais que nós encontramos lá no Antigo Testamento eram aqueles cerimoniais de lavagem, aqueles cerimoniais de purificação e alguns até de aspersão, mas não era aspersão com água, era aspersão com sangue. Mas tinha rituais, né, cerimoniais de lavagem na água, onde a pessoa se banhava. O sacerdote, ele tinha que se apresentar puro, ele cerimonialmente puro, ele se banhava. Então, alguns querem comparar esses cerimoniais dizendo que aquilo era um tipo de batismo. Não tem nada a ver. Se a gente examinar, de fato, o Velho Testamento, nós vamos ver que os cerimoniais que existiam lá, relatados, são meramente de lavagens cerimoniais. E o batismo não tem esse significado de a água lavar nada. É totalmente diferente. E se fala em aspersão de sangue, que tem outra representatividade, né? O sangue de Cristo em nosso favor. Nós sermos manchados do sangue de Cristo, aspergido do Cordeiro, tem o significado de que nós somos purificados por Ele ter pago, o sangue dele ter sido derramado por nós. Nada a ver com o batismo, tá? Então, só deixando claro, quando nós nos deparamos com alguém dizendo que era praticado batismo no Antigo Testamento, não há nenhuma referência bíblica. Se houver alguma referência histórica, é outra conversa, mas biblicamente não há nada relacionado ao batismo. Nenhum cerimonial do Antigo Testamento tem a mesma representação. Nada que indique isso. O nosso assunto é o batismo cristão. Então, o cristianismo de verdade, ele nasce com a vinda de Cristo. Mas, curiosamente, nós podemos dizer que o batismo cristão tem uma origem anterior a Cristo. Ele já estava presente, Jesus já estava presente no mundo. Mas ele mesmo, a princípio, não tinha iniciado o seu ministério, não tinha se apresentado ainda. O batismo cristão, curiosamente, veio antes do cristianismo, por assim dizer, através de João. Cabe uma observação aqui, João, o Batista. Cabe uma observação importante aqui. Não aceitem, irmãos, por mais batistões que vocês sejam, tá? Batistão, né? É uma expressão usada assim para dizer, é aquele batista raiz mesmo, firme, tá? Por mais batistão ou batistona que você seja, não entra naquela conversa que alguns batistas infelizmente usam, de que a igreja começou com João Batista. Alguns chegam a fazer confusão e outros até ironizar essa questão, porque
faz pensar que nós chamamos Batista por causa de João Batista. A igreja iniciou com Jesus. João tinha seus discípulos? Tinha, mas ele não tinha igreja. Eu tenho estudado com os meninos, com os juniores. João Batista veio para fazer o quê? Vocês lembram? Preparar caminho. E os discípulos que Jesus chamou para formar a sua igreja foram daqueles que João preparou antes. Ele preparou o caminho, mas foi Jesus quem veio para estabelecer a igreja e para morrer por ela. Então, não há o que se falar em igreja antes de Jesus iniciar seu ministério. João preparou o terreno. Mas esse mesmo João que preparou o terreno para Jesus, aplanou o caminho, esse mesmo João foi quem introduziu o batismo no mundo. O batismo cristão foi introduzido por João. Pode parecer confuso, né? O batismo cristão foi introduzido antes da igreja cristã. Porque a igreja cristã foi formada não sem passar pelo batismo. É onde nós vamos encontrar que os discípulos foram batizados por João, Jesus foi batizado por João, mas nós vamos ver aqui o relato bíblico a respeito disso. João introduziu o batismo, e nós vemos no seu batismo, nós dizemos que o batismo de João é cristão, porque nós vemos no seu batismo as mesmas características que posteriormente Jesus e os seus apóstolos mantiveram, praticaram e ensinaram. Não há diferença entre o batismo de João e o da igreja. A única diferença que nós vamos encontrar é que surge a igreja. E a igreja tem autoridade para ministrar o batismo. Mas João tinha autoridade para ministrar o batismo? Tinha, né? Vamos ver. Na palavra de Deus, irmãos, essa questão. João, Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 6. João 1, 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então aqui fala, esse João foi enviado de quem? De quem? De Deus mesmo. Deus levantou João para que ele viesse e testificasse da luz. A luz que é Cristo mesmo, Jesus. No versículo 23, é interessante esse primeiro capítulo de João, porque ele fala um pouco a respeito do verbo e intercala, né, a respeito de Jesus, o verbo. E depois, com João, ele começou o capítulo falando a respeito de Jesus, como o verbo. Aqui nesse versículo 6 a 8 ele fala de João, ele volta a falar sobre Jesus a partir do versículo 9, mas lá pelo versículo 23, ele volta a falar, ou está falando de novo a respeito de João, relatando
testemunho dele desde versículo 19, mas nós vamos tomar aqui versículo 23 até 34, tá? João disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, ou aplainai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados a ele, que questionaram João, eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um. Ele diz: está um, já. Jesus estava entre eles. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aquele atesta da eternidade de Jesus, né? Nascido aqui, é bom lembrar que João era um pouquinho mais velho que Jesus. Nasceu um pouquinho antes. Mas ele fala, ele é antes de mim, porque Jesus, na verdade, ele reconhece a eternidade de Jesus como sendo o Verbo, como sendo Deus mesmo. Versículo 31, ele diz: E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Vamos até aqui, irmãos. Então, João, quando ele dá o seu testemunho, ele fala: Olha, eu não sou a luz, eu vim para testificar dele. Eu vim para cumprir aquilo que o profeta Isaías disse. Eu vim preparar terreno, para ele aplainar terreno, endireitar o caminho do Senhor. Se era necessário isso, não sei. Deus quis que fosse assim. Ele levantou um homem para vir antes de Jesus, e isso foi um sinal a respeito da vinda do Messias, do Cristo verdadeiro. Era um dos sinais proféticos, que antes dele se levantar, viria alguém preparando o terreno. E João especifica aqui que a forma que ele veio preparar o caminho foi vindo antes. A pregação de João, vocês lembram qual era? Que a Bíblia fala, qual era vamos dizer assim, a síntese da pregação dele? Arrependei-vos. Tem mais alguma coisa? Arrependei-vos, está certo. Por quê? É chegada, vindo o reino de Deus. Então, ele estava prenunciando a chegada de Jesus, o surgimento do Cristo. E anunciando esse arrependimento para que os homens se voltassem a Deus por meio da fé na vinda daquele que seria o substituto deles, aquele que seria o remidor, o cordeiro, como ele disse. João apresentava Jesus antes mesmo de ele se identificar, como nós podemos entender, né, que a pregação dele era de que Deus enviaria o seu cordeiro. Baseado em quê? Nas promessas da palavra de Deus, nos rituais que eles seguiam, os sacrifícios dos cordeiros, na promessa feita, registrada, relatada lá no Gênesis ainda, a respeito da atitude de Abraão, quando ele disse para o seu filho, né, quando Isaac perguntou: cadê o cordeiro, pai? Cadê o cordeiro para ser sacrificado? Abraão respondeu:
Ah, tá. Deus proverá. Isso mesmo. Tá. Da segunda vez, funcionou. Não tenho medo de responder, não. Quando eu perguntar e parar, tá bom? Eu quero forçar vocês aí a examinar a questão. João falava do que Abraão disse. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Aquilo teve um cumprimento imediato em um cordeiro que realmente Deus fez aparecer ali, né? Preso com chifre enganchados ali. Abraão pegou e imolou ele em lugar do seu filho. Mas a palavra profética ali vai muito além daquilo. Quando Abraão disse que Deus proveria o cordeiro, ele já estava falando a respeito daquele que viria para ser sacrificado em lugar não só de Isaac, mas de todos nós. Amém? E é por isso que João, quando viu Jesus, identificou e disse: esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas ele já tinha ensinado isso para os seus discípulos. Vai chegar, está chegando o cordeiro. Porque o reino de Deus é chegado, é vindo. Ele vai se levantar em breve. E aqueles que se arrependem dos seus pecados devem se chegar a Deus por meio dele. E você crê nisso? Seja batizado. E João ministrava batismo com a autoridade dada por Deus, porque foi Deus quem enviou ele a batizar. Mateus, capítulo 3. No relato do Evangelho de Mateus, a gente lê o seguinte: e naqueles dias, versículo 1, Mateus 3, 1, e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Então, ele relata aqui a mesma coisa que João, o evangelista, relata lá. Tem uma curiosidade aqui que eu nunca tinha me atentado. Algum tempo atrás eu li um comentário de um grande batista do passado que me chamou a atenção. Que João o Batista é chamado de João o Batista nos outros evangelhos, mas não no evangelho de João. Porque os outros se referem a João, o Batista, para diferenciar ele de João, o evangelista. Agora, o João, quando ele está falando, ele fala de João, o Batista, simplesmente como João. Ele é João, eu sou nada. Soa mais ou menos assim, né? Mas vamos lá, vamos seguir o que interessa. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, aqui nós vemos a mesma coisa quando Mateus fala sobre o surgimento de João, pregando no deserto da Judéia, a pregação dele: arrependei-vos, porque está próximo ou é chegado, né? A tradução aqui pode ter uma variante, tá? É vindo, a ideia aqui é de que está prestes a se revelar, tá bom? E o versículo 3 já não são palavras de João, é a explicação de Mateus sobre quem é ele. Ele é aquele de quem Isaías profetizou, a voz que clama no deserto.
que dizia, né? Ele clamava o quê? Isso. Ele estava ali preparando o caminho do Senhor. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Muitas pessoas de todas essas regiões, da própria cidade de Jerusalém e de toda a região da Judéia e das proximidades ali do Rio Jordão, que corta ali aquela região, né? E o versículo 6 diz: E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. É importante que a gente vá observando aqui o batismo de João, a similaridade dele com o batismo praticado pela igreja. Não é outro batismo. Ele batizava mediante arrependimento. Eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados, se declarando pecadores. Ou seja, manifestando, atendendo ao clamor da mensagem de João. Arrependam-se. É por isso, irmãos, que é fundamental para que um batismo seja válido, né? Nós já podemos antecipar, que a pessoa que está sendo batizada, ela seja realmente convertida, arrependida, que ela tenha um entendimento e verdadeiro arrependimento dos seus pecados. Amém? Não se pode inverter a ordem. Se o batismo ocorre antes disso, esse batismo é um banho, não tem valor. Não atende o significado. João pregava para que viessem a ser batizados aqueles que se arrependessem. Então, aqueles que criam, que confessavam seus pecados, essa é uma expressão para dizer que eles declaravam, né, seu arrependimento pelos seus pecados, eles eram batizados por João. Mas a gente tem uma coisa bem importante que se segue aqui, porque tinha pessoas que vinham a ele sem esse arrependimento. Versículo 7 diz assim: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, versículo 11. Então, aqui a gente vê algumas coisas importantes a respeito disso. Primeiro, aqueles homens eram judeus. Esses fariseus e saduceus. Eles vinham, talvez só para assistir seu batismo, mas João, conhecendo o coração deles, apontava para eles e era duro no discurso, na pregação, né? Dizendo: olha, sua raça de víboras, cobras venenosas vocês são. Porque ele via a má intenção do coração deles. Mas ele faz o apelo. Não é porque vocês são descendência de Abraão que vocês podem realmente tomar para si arrogar para si esse direito, essa exclusividade
como filhos de Deus, filhos de Abraão. Quando ele diz aqui, esse tipo de parábola, né, é posto o machado à raiz das árvores, você fala, está cortado isso. Vocês não dão frutos de filhos de Abraão. Vocês tiveram toda a oportunidade de seguirem a Deus. Mas vocês se negam a se submeter ao Senhor. Vocês se negam até mesmo a reconhecer a condição de pecaminosidade de vocês. Por isso ele chama aqueles homens de raça de víboras. Estavam mesmo cheios de veneno. Ele está mostrando aqui que o Evangelho estava abrindo uma porta não só para os judeus. Vamos lembrar que todos os primeiros convertidos foram judeus, inclusive os apóstolos. Mas que se abriu uma porta para os gentios. E a partir dali o Evangelho cada vez mais foi sendo levado aos outros povos, aos outros gentios, né? aos outros povos, aos gentios, às outras nações. E ele diz, eu batizo com água. E realmente é o que nós fazemos. A igreja batiza com água ou em água. A distinção dele aqui é com relação ao tipo de batismo de Jesus. Vem aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O versículo 12 talvez ajude a explicar melhor isso, quando diz, em sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Muitas denominações pentecostais confundem isso aqui, tendo esse batismo com fogo com uma coisa boa. É o batismo do Espírito Santo. Então, existe o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo. Creem nos dois batismos. O batismo do Espírito Santo seria quando recebe os dons, para falar línguas, para isso, para aquilo. Mas não é disso que João está falando. Quando ele fala do batismo com o Espírito Santo é uma coisa e com fogo é outra. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, são aqueles que são abençoados com a fé salvífica. Esses vão ser livres da condenação eterna. Mas os que são batizados com fogo, isso não é uma coisa boa, não. Isso é muito ruim. Porque são aqueles que são tidos aqui como a palha. O versículo 12, então, diz, uma parte vai ser recolhida no seu celeiro, como trigo. São aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Ou seja, ele não está falando aqui dos dons, ele está falando daqueles que são verdadeiramente convertidos, transformados pela presença do Espírito Santo. Como Jesus explicou, o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado. A primeira grande obra do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa é essa, convencer a gente do pecado. Quando isso acontece, você pode dizer, eu fui batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus entrou em mim. Ele me transformou, me fez entender, me abriu os olhos, o entendimento, para que eu creia, para que eu enxergue a minha real condição, e então eu possa realmente me converter e confessar dos meus pecados. E o batismo vai ser um testemunho disso, o batismo com água. João diz, eu faço essa parte, cerimonial, com água. Mas vem aquele que faz aquilo interior,
Jesus não batiza com água. Aliás, Jesus nunca batizou ninguém com água, né? Nós vamos ver depois o relato que diziam que Jesus batizava mais do que João. Mas ele nunca batizou ninguém. Quem batizava de verdade eram os apóstolos. Jesus pregava, as pessoas se arrependiam, se convertiam, e aquelas pessoas eram batizadas pelos discípulos de Jesus. Então se dizia que Jesus batizava mais do que João. Mas aqui a diferença, né? João está falando desse batismo espiritual, ele usa isso como uma figura, onde alguém vai ser permeado pelo Espírito Santo. Tá? A ideia da palavra batizo, a ideia original no grego é de alguma coisa que absorve totalmente. Tá? Era usada essa expressão para um processo de tingimento. Quando eu era criança ainda, a gente usava esse negócio de tingir roupa. Alguém aqui chegou a ver isso? Hoje em dia ninguém usa mais isso, né? Nossas roupas hoje em dia são quase descartáveis. Né? A roupa começou a desbotar um pouquinho, troca, né? Joga fora, vai na loja, compra outra, tal. Naquele tempo, no nosso tempo de criança, não. Uma roupa tinha que durar muito tempo. Então, muitas vezes, tá meio descoradinha, vamos tingir. Ó. Às vezes cor, né? Eu lembro que eu tinha uma blusa que era meio bege, uma cor assim, né? E na escola precisava de blusa azul marinho, fazia parte do uniforme, para ser blusa azul marinho. Mas para não comprar uma blusa azul marinho, o que a gente faz? Compra um tabletinho e vamos tingir. Qual era o processo de tingimento? É o mesmo processo muito antigo, que é dos tempos bíblicos. Né? Aquele corante colocado numa água lá, quente, e você mergulha a roupa lá, deixa o tecido lá um tempo até ele absorver a tinta, e você tira, tchan, transformada, né? Novinha em folha, outra cor. Então, esse era o sentido assim, original, né? De uma coisa totalmente permeada por alguma coisa, mergulhada ali. Então, quando se fala de batismo com o Espírito Santo, é o sentido assim, de que há o derramamento do Espírito de Deus em nós. Nós somos infundidos por Ele, né? Ou melhor, Ele é infundido em nós. Entra, penetra, de onde se diz que nós somos habitação, tabernáculo do Espírito Santo. Todo verdadeiro crente, ele é habitação do Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo é porque não é convertido. Tá? Não adianta esperar que isso talvez aconteça depois. Mas esse é o significado, tá? Batismo. Penetrar. E daí isso tomou o sentido de imergir. Né? Para que, quando você imerge alguma coisa num líquido, vamos dizer, ele vai absorver aquilo. A menos que ele seja impermeável, né? Mas João é bem claro. Então, o que nós vemos aqui? Deus enviou João, né, resumindo a ideia desse ponto que nós estamos vendo. Deus enviou João para batizar. Para anunciar o arrependimento, pregar, preparar terreno e com autoridade para batizar. E quem ele batizava? Pessoas que confessavam seus pecados.
pessoas que produziam frutos dignos de arrependimento. É muito difícil para nós detectarmos o quanto certas atitudes são realmente o fruto de um arrependimento, digno de um arrependimento. Mas tem que haver sinais mínimos daquilo, concordam? Indícios, mostras. Por exemplo, uma vez eu lembro que nós fizemos um culto na casa de uma senhora. Eu era jovem e a igreja fazia cultos nas casas e sempre que possível na casa de alguém não convertido. E nós tivemos um culto lá e nem lembro quem pregou, mas a dona da casa, a senhorinha, no final da pregação, atendeu o convite a crer e ela manifestou: eu creio. Nós ficamos alegres. Aí, terminado o culto, nós começamos a conversar com ela e ela proferiu a triste frase: eu creio, mas eu não abro mão da minha santa. Ela ainda permanecia apegada à idolatria dela. A Nossa Senhora, não sei das quantas. Então a gente pode perceber que, infelizmente, não existia assim, uma consciência da parte dela de que a idolatria era um pecado a ser deixado. Embora ela tenha declarado com a boca. Mas a gente sempre espera ver frutos. Tentar esclarecer, né? Não vingou. Mas a gente sempre espera verificar fruto digno de um arrependimento. Porque se a pessoa realmente se arrepender de seus pecados, ela vai ver que Deus, na sua palavra, rejeita esse tipo de adoração voltada a outra pessoa qualquer. Ou mesmo uma adoração a Deus através de alguém, de algum santo, de algum animal, de algum astro, sei lá. Seja lá o que for. Batismo requer arrependimento. Pecados confessados. É necessário que nós identifiquemos isso na nossa vida. A convicção de pecado e o arrependimento por eles. Não um pecado, mas da nossa vida de pecados. Nós vamos parar por aqui. Na sequência, nós vamos ver um batismo curioso. Nós estamos falando que o batismo é mediante arrependimento de pecados, mas nós vamos ver a questão do batismo de Jesus, que é na sequência. João veio batizando, batizou a muitos que se manifestaram, confessando seus pecados, mas Jesus também veio para ser batizado por ele. Então, nós vamos ver por que isso. Em que circunstâncias isso aconteceu e vamos seguindo, né? Verificar também o batismo dos apóstolos e outros mais. E aí vamos caminhando, né? Esse princípio aqui, o batismo de João. Então, só para concluirmos. Por que nós cremos que o batismo de João, o Batista, é batismo cristão? Primeiramente, porque ele tem os mesmos requisitos.
A igreja foi ensinada a seguir as mesmas bases do batismo de João, mediante o anúncio do arrependimento, e só aqueles que confessam seus pecados é que devem ser batizados. Por isso, nós nunca aceitamos batismo infantil. Tá certo? Por isso, quando alguém identifica que quando foi batizado não era verdadeiramente convertido, é importante que esse irmão, né, uma vez que ele se converteu, que esse irmão seja batizado para atender, para cumprir com fidelidade essa ordenança, esse ensinamento que foi deixado para nós, para a igreja. Seguindo o mesmo princípio de João. João não aceitava batizar alguém que não mostrasse frutos, que não se declarasse, se apresentasse a ele como alguém verdadeiramente arrependido dos seus pecados. Tá? Então é isso. Vamos ficar com essa parte hoje. Semana que vem, talvez a gente dê sequência. Tá bom? Vamos ficar de pé.